Ei, Juiz de Fora! Gente, eu sou completamente apaixonado por essa cidade. E é com todo esse amor no coração que eu vim aqui hoje para apresentar para vocês a segunda temporada do Resgatando Juiz de Fora. E a gente vai falar exatamente sobre os 173 anos dessa cidade que é comemorado no dia 31 de maio. Serão 4 episódios onde nós vamos resgatar a memória de Juiz de Fora. Quem construiu essa cidade? Quem foram os trabalhadores? Quem foram os imigrantes que aqui chegaram? E aqueles que construíram, mas não trabalharam por vontade própria, os escravizados? Uma cidade pioneira em tantas coisas, um povo hospitaleiro que adora jogar uma conversa fora e tomar um cafezinho. Eu sou Isaac Balaciano, repórter da JF TV Câmara, e essa é a segunda temporada do Resgatando Juiz de Fora. A gente está aqui com a Rita Couto, que é historiadora, que é jornalista, né? E vai contar pra gente a história de Juiz de Fora, né? Esse nosso programa, né? Resgatando Juiz de Fora, está tratando a respeito do aniversário da cidade e da história da cidade, mas a gente pode dizer que a história de Juiz de Fora ela começa muito antes desses 173 anos, né, Rita? É isso mesmo, Isaac. Apesar de nós comemorarmos agora, né, em 2023, 173 anos de Juiz de Fora, nossa história começa no início do século XVIII, ainda mais ou menos por volta de 1700, quando acontece aqui na região a abertura do Caminho Novo. Na verdade, é claro, né, a nossa região já tinha outros habitantes, nós tínhamos aqui os povos originários e algumas outras pessoas que já moravam, mas eram ocupações pontuais. A partir de mais ou menos por volta de 1700, quando é aberto o Caminho Novo, que é um caminho que é aberto especialmente para ligar a cidade do Rio de Janeiro à área de mineração, né, em Minas Gerais, e para facilitar o escoamento, né, de toda essa produção, né, de todos esses minérios e o ouro, tudo que era retirado dessa região. O Garcia Rodrigues Paes, filho do bandeirante Fernão Dias Paes, ele consegue uma autorização para abrir esse caminho. E esse caminho recebe o nome de Caminho Novo, mas na verdade ele era uma picada. E ele faz a abertura deste caminho, na onde a gente tem hoje a margem esquerda do Rio Paraibuna. Então aqui, exatamente onde hoje nós temos o centro de Juiz de Fora, essa região mais central, entre o Morro do Cristo e o Morro do São Bernardo, aqui havia uma área de uma sesmaria, e ela foi passada, na verdade ela foi concedida a um secretário da coroa portuguesa, e logo depois ela foi vendida, porque eles podiam vender, ela foi vendida para um homem chamado Luiz Fortes Bustamante Sá. Esse homem tinha a profissão, ele era formado em Direito, e ele tinha a profissão de Juiz de Fora. E ele simplesmente compra essa área de terras, constrói um casarão, mais ou menos na altura de onde a gente tem hoje o Colégio dos Santos Anjos, naquela região ali, e ele fica aqui por muito pouco tempo. Logo depois essa sesmaria é vendida para um espanhol chamado Antônio Vidal. Ele é um homem muito católico, ele entra em contato, né? Ele se comunica com um bispo na época, ele solicita autorização para construir uma capela. E em 1744 o bispo concede autorização para que fosse feita aqui a primeira capela dedicada a Santo Antônio. Depois que o Antônio Vidal falece, um dos últimos herdeiros acaba vendendo toda essa área da sesmaria para um homem chamado Antônio Dias Tostes. Em 1815, o Antônio Dias Tostes ele pede autorização ao bispo então para reconstruir a capela. A primeira capela foi feita a partir de 1744, quase 100 anos depois, é natural que ela não estivesse em boas condições. Então o Antônio Dias Tostes ele pede autorização para reconstruir. E quando ele vai reconstruir, ele pede ainda essa autorização para reconstruir num novo local. E essa capela é reconstruída no local que ficou conhecida, ainda hoje pertence ao imaginário Juiz Forano, que é a Capela da Boiada, localizada nas imediações do bairro Santo Antônio. Ali começam a se reunir pessoas no entorno, casas são construídas e ali vai florescendo um pequeno povoado também. A gente vai agora exatamente lá, para o outro lado do Rio Paraibuna, lá no bairro Santo Antônio. A conversa é com o professor Antônio Carlos Ferreira. A gente está contando sobre a fundação da cidade de Juiz de Fora aqui nesse episódio, e não tem como a gente falar da fundação da cidade sem falar no Morro da Boiada. E a gente está aqui com o professor Antônio Carlos, que é um estudioso a respeito do assunto, a respeito do local,
que vai falar para a gente um pouquinho a respeito de toda essa história. Professor Antônio Carlos, o que é o Morro da Boiada? O Morro da Boiada, ele é uma parte de uma sesmaria desmembrada aqui nessa região, que quem estava na fazenda do Juiz de Fora, lá onde é que aquela área onde é que é a Rua da Feira, no Sayonara, eles diziam assim, eu vou no Morro da Boiada. Então o Morro da Boiada é uma elevação, na verdade é uma serra, você percebe quando você vai descer aqui para o lado do Retiro. Aqui onde nós estamos aqui, ó, esse é o sítio arqueológico, este é o lugar. O lugar mais importante. O lado de cá nós temos aqui a parte onde estava o cemitério. Segundo o relato, a estradinha, o caminho novo cortava aqui, e aqui em frente é onde estava a capela e onde a gente achou as fundações da capela em 1980. A gente tem a primeira citação dessa capela, de um viajante que passou por aqui, o Santilé. Depois a gente vai para o Brigadeiro Cunha Matos em 1819, que ele também passa por aqui e diz sobre essa capela. O Astolfo Pinto, que fez um trabalho, ele era do Arquivo Público Mineiro, ele passa aqui nessa região, mas aí já em 1906. Em 1906 ele fala de novo da capela em ruína, mas aí era bem essa daqui mesmo que já estava aqui. Depois o Albino Esteves, em 1915, ele cita isso no álbum do município de Juiz de Fora. O Paulino de Oliveira, em 1950, ele fala dessa capela também. E o Simval Santiago, que era da ronda policial na época, ele veio aqui para dizer que esse sítio arqueológico precisava ser muito cuidado, porque isso provava que era um debate que eles tinham, que o Morro da Boiada era aqui, não o Morro de Santo Antônio, que era lá na Catedral. E até o Dom Pedro I, quando passou para o Juiz de Fora, ele esteve aqui no batizado da filha do Tostes, que é a Cândida, que depois foi esposa do Alfred, o batizado da menina. E que tal a gente conversar sobre um personagem da história da cidade? Acho que você nunca ouviu falar dele. Brincadeirinha. Escutamos falar dele todos os dias andando pela cidade. Pouco tempo depois, chega aqui na nossa região, contratado pelo governo da província de Minas Gerais, um engenheiro alemão chamado Henrique Guilherme Fernando Alfred. Alfred foi contratado pela presidência da província para melhorar as condições das estradas de Minas Gerais e abrir uma estrada que facilitasse a ligação entre o Rio de Janeiro, vamos dizer assim, e o coração, né, de Minas Gerais. E esse caminho vem seguindo, fazendo esse caminho até chegar nessa região aqui. Ei, Rita, a gente está bem aqui na Avenida Rio Branco, a gente pode dizer que a história de urbanização da cidade, ela começa com essa avenida, né? Sim, a ocupação de Juiz de Fora, como eu havia dito, né, da região, ela é anterior, mas de fato a urbanização ela começa a acontecer com a abertura da Estrada do Paraibuna, né, que é a estrada aberta por Henrique Alfred, que é a primeira estrada aberta, não caminho, né, um pequeno caminho, uma picada, aberta na margem direita do Rio Paraibuna. Essa região era extremamente pantanosa e era uma área que eles naquele momento às vezes nem sabiam o que fazer, né, não tinha nenhum plano de como utilizar, tamanha umidade da terra e as condições realmente era um pântano, isso daqui. E quando o Henrique Alfred ele abre a estrada do Paraibuna, ele faz essa grande reta que hoje dá origem, né, à nossa Avenida Barão do Rio Branco. Várias pessoas começam a se deslocar, não só do pequeno povoado de Santo Antônio da Boiada, né, na região do atual bairro Santo Antônio, mas de outros locais também de Minas Gerais, elas começam a vir para essa região. Eles começam a adquirir terreno dessa área, vamos dizer, ao longo da Rio Branco, ela já foi dividida em pequenos terrenos e as pessoas começam a construir as suas casas. E todo esse movimento, né, urbanístico, ele sempre acontece, né, naquele momento sempre acontecia em torno da igreja, de um templo, né, da Igreja Católica. E não foi diferente com essa ocupação na margem direita do Rio Paraibuna. Então, já em 1844, exatamente 100 anos depois da autorização que o Antônio Vidal pediu para construir a primeira capela dedicada a Santo Antônio, os moradores desse novo povoado que se formavam entravam em contato, solicitavam à presidência da província e também ao bispo de Mariana a autorização para fazer uma capela também dedicada a Santo Antônio. Então, essa capela, ela ficava exatamente onde hoje nós temos a Catedral Metropolitana de Juiz de Fora. Claro que não é o mesmo edifício, né? Ele foi ampliado, foi reformado, mas já em 1844, essa terceira capela dedicada a Santo Antônio estava sendo construída. Então, por relatos de história oral, nós temos informações de que a imagem de Santo Antônio que hoje ocupa o altar-mor da nossa catedral
ela é a imagem da capela original de Santo Antônio, a princípio construída pelo Antônio Vidal. Então uma imagem foi trazida pela população para cá, inclusive a história de uma lenda, que essa imagem não queria ficar aqui e ela retornava, na verdade, para a Capela da Boiada, né? Porque nesse momento a capela construída pelo Vidal já não existia mais, ela já tinha ruído. Esses vamos dizer assim, é uma lenda, né, urbana, mas não deixa de demonstrar, né, um pouco do carinho da população, né, em relação ao seu santo padroeiro também e ao desejo, né, da população de ter, vamos dizer assim, o seu padroeiro sempre próximo, né. A lenda do Morro da Boiada está para Juiz de Fora, assim como a loba romana está para aquele lugar. É uma saga de fundação. Guardada, bem escondida, após leitura detida, a senha é compreendida. Depõe sobre a resistência e o ocultamento da história. Nos fala de um povo miúdo havido no topo daquela serra. Respeito a um cemitério e saudades de uma capela, em torno do Santo Fujão. Antônio, seu padroeiro, voltou para aquele terreiro sem da elite escravocrata receber a permissão. Foi punido. Ficou prisioneiro na igreja do senhor capelão. E a boiada ficou desprezada, foi jogada pela contramão. Soterrou-se história e memória e a lembrança daquele torrão. Há quem diga que houve vingança no episódio ocorrido de então. Dizem até que foi luta de classe. E no assunto se fala mais não. Salve o Lindolfo Gomes, salve o Caboclo Velho, salve o China Seco e viva o Chico Pinicão. Na semana que vem, nós vamos falar sobre o desenvolvimento de Juiz de Fora, o surgimento da Academia de Comércio, a primeira hidrelétrica da América do Sul. Esse e outros assuntos no segundo episódio de Resgatando Juiz de Fora. Até lá!